Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Nessa, o Mauro César foi cirúrgico e falou que o Flamengo fez um péssimo negócio vendendo o Hugo pro Corinthians no preço que ele foi vendido. Fora que essa multa de R$500 mil não é nada, perto de um goleiro que pode eliminar o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Fica de olho aqui que vou mostrar tudinho pra vocês. Fez uma partida muito boa. Aliás, aí com relação ao Hugo, vale uma crítica à diretoria do Flamengo. Eu não sou contra o empréstimo e a venda do Hugo. Acho que no Flamengo ele jamais teria mais oportunidades como está tendo no Corinthians. Está muito queimado com a torcida, ia ser muito difícil pro rapaz. Ele está numa nova fase, parece mais concentrado. Mas quando você vai negociar um goleiro jovem e com potencial para dar uma volta por cima, como ele está conseguindo, o preço da multa tem que ser alta, e foi baixo. E esse negócio do cara paga 500 mil, joga contra meu time, isso não existe. Põe uma multa de €1 milhão, que é para não jogar. Ou então compra logo de uma vez, paga e leva de uma vez, leva para casa. Então, péssimo acordo feito pelo Bruno Spindler e pelo Marcos Braz. Péssimo acordo, palmas para o Corinthians, que aí fez um bom acordo. O acordo ruim que o Corinthians fez no Mateuzinho, que a gente criticou tanto, fez um bom acordo com o Hugo. E o Flamengo foi tolo nesse acordo. E o Hugo poderá ser decisivo eliminando o Flamengo. O goleiro que é do Flamengo ainda. Paga 500 mil. Faz o que é com 500 mil, Marcos Braz? O que faz com 500 mil agora? Né? O que vai adiantar? Vai mudar a vida do Flamengo? Então foi uma negociação mal feita. Quer contratar o Hugo? Paga. Quanto é? Tem que ser caro. Não, vão vender barato e botar uma multa que é ridícula. Mesmo o Corinthians tendo sem dinheiro, ele prioriza, ele paga o Flamengo para poder contar com o jogador e não paga outros caras aí, adia mais uma dívida, menos uma dívida, não tem problema. Ou seja, muito errado. Eu entendo que o Hugo dificilmente teria oportunidade no Flamengo de jogar seguidas vezes e se recuperar. Porque, embora o pessoal tenha memória fraca, o Hugo teve muitas chances no Flamengo e ele falhou demais. Ele já até deu entrevistas meio que admitindo que não estava tão bem, talvez não estivesse tão concentrado. Pode ter ficado um pouco deslumbrado, que é natural. Ele teve uma ascensão meteórica, ele era o quarto goleiro, participou contra o Palmeiras naquele jogo da Covid, que o Flamengo tinha vários jogadores infectados e que não poderiam jogar, até o técnico, que era o Domenech, não pôde jogar. O Richard Rios jogou pelo Flamengo contra o Palmeiras naquele jogo. A base teve que subir e ele, quarto goleiro, jogou. Foi 1-1, o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras, o Flamengo empatou o jogo jogando uma partida que se superou, né? E ele foi bem. Aí ele continuou, jogou contra o Atlético Paranaense, pegou pênalti e tal. E depois, quando veio o Paulo Souza, mais adiante, identificou nele o goleiro com potencial, ele e seu preparador de goleiros. Aí o promoveu a titular. E ele falhava todo o jogo praticamente. Era raro um jogo que o Hugo não falhasse. De falhas clamorosas a outras não tão escandalosas. E ele continuou jogando. Ele queimou o filme. Aí foi emprestado para Portugal, para o time de Portugal, ficou para o Famalicão, acho. Não me lembro pela oportunidade no Flamengo. Acho que é justo que ele possa jogar em outro clube. A torcida ia pegar no pé dele, estava muito marcado. Mas, por ser um goleiro jovem, ainda podendo se recuperar, ele não poderia sair por uma multa rescisória baixa. Então deveria ser uma multa mais alta. E essa questão de, comprou o jogador? Vai jogar contra. Ok, está emprestado? Todo mundo faz isso, contra mim não vai jogar. Então tem uma multa. Bota a multa alta, 500 mil não é uma multa alta. Negociaram mal e o Hugo pode ser o personagem da classificação do Corinthians. Vai valer muito mais do que 500 mil. Então a dupla Marcos Braz e Bruno Spindler foi mal nessa. Foi muito mal nessa. Com o peso que o atleta pode ter. E é óbvio que havia a possibilidade do Hugo se recuperar e ser um goleiro importante jogando contra o Flamengo. Então foi mal nessa. Foi uma retribuição. O Corinthians fez um negócio péssimo quando contratou o Mateuzinho nas condições em que foi feita a contratação, tá? Poderia ter sido só um empréstimo, era muito melhor para o Corinthians. Aí assumiu aí o compromisso de comprar o jogador, 60%, 4 milhões de euros aproximadamente. Foi um péssimo negócio. Aí o Flamengo retribuiu agora, fazendo um mau negócio. Foi um mau negócio, simples assim. Negócio muito mal costurado. Eu acho até que eles já fizeram bons negócios, a dupla, em várias situações aí, mas nessa eles mandaram muito mal. O jogador, ele... Quando o Corinthians o trouxe, foi no desespero, né? Aliás, é raro o Corinthians ir bem. O Corinthians foi buscar o jogador lá em Portugal, trouxe, ele estava com aquela dificuldade, tinha saído aquele problema do Cássio, depois o Carlos Miguel e tal. E aí ele colocou o Donelli, que estava até indo bem, de repente ele traz o Hugo, chega, o garoto consegue se firmar. E aí tem uma ocasião excelente. Realmente o Flamengo entrou na pilha de torcida, chiadeira, reclamação e não valorizou o jogador que ele tinha, que podia não ser o Flamengo, mas poderia ser muito valioso para outro time, como é o caso do Corinthians. Foi uma negociação ruim, sim, do Flamengo.
Vamos lá, o Hugo, vamos ser sinceros, foi um verdadeiro achado do Corinthians. Ninguém dava nada, todo mundo meio que menosprezava essa contratação, até porque o Hugo tava em Portugal num time que foi rebaixado. O Hugo começou muito bem a carreira dele no Flamengo, só que, cara, subiu pra cabeça e o Hugo começou a fazer cagada atrás de cagada, e falhou muito no Flamengo. A torcida pegou no pé dele? Pegou. E lá a torcida é mais chata do que a nossa. A nossa, pra pegar no pé, o cara tem que errar muito. Lá na torcida do Flamengo já é diferente, começou a errar, pisar na bola, os caras rapidinho corta. Então assim, o Hugo é muito novo ainda, e o Flamengo quis fazer essa venda, aceitou fazer essa venda pro Corinthians. 800 mil euros por 60% do passe. É um valor baixo para a categoria do Hugo, porque o Hugo, se ele continuar jogando desse jeito, ele vai acabar indo para a seleção brasileira. O problema maior é a multa estipulada em contrato. Cada vez que o Hugo entra em campo, são 500 mil reais que o Corinthians tem que pagar pro Flamengo. Isso antes do Corinthians realmente efetivar a sua contratação. Teve um jogo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou 500 mil reais. Teve o jogo ontem, 500 mil reais. E vai ter um próximo jogo dia 20, que vai ser 500 mil reais. Por quê? Corinthians, a partir do dia 10, pode comprar o Hugo. Só que o Hugo só pode ser registrado com esse contrato definitivo na próxima janela de transferência. Então, até lá ainda ele continua no empréstimo, mesmo o Corinthians tendo pago o seu passe. Então, o Corinthians vai ter que pagar mais R$500 mil pro Hugo jogar contra o Flamengo. Qual que é o problema? Por que o Mauro César, o Pilhado, eles estão putos da vida com isso? Porque 500 mil reais não é nada. Nada. Vamos lá, semifinal, 2 jogos. O Corinthians vai gastar R$1 milhão pro Hugo jogar. Se chegar na Neoquímica Arena, o Hugo pega um pênalti, o Corinthians ganha de 2-0. Só o Corinthians saindo da semifinal e indo pra final, paga de 10 a 20 vezes o valor que o Corinthians pagou pro Hugo jogar contra o Flamengo. Então, vamos lá, o negócio não é bom. O que o Corinthians errou com o Mateuzinho, o Corinthians acertou com o Hugo. E vamos lá, se juntar os dois, eu acho que o Corinthians tirou a diferença dos valores do Mateuzinho na contratação do Hugo. O que o Corinthians precisa tomar cuidado é que o Hugo está jogando muito bem. E o Hugo vai acabar chamando a atenção e os olhares das equipes europeias. Do mesmo jeito que levaram o Carlos Miguel, para levar o Hugo também vai ser fácil. Só não será fácil se o Corinthians fizer um contrato bem amarrado. Mas eu acho que depois dessa do Carlos Miguel, eles aprenderam e sabem que o Hugo vai ser importante na sequência dos campeonatos que o Corinthians vai disputar. E esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade. Peço também que você coloque nos comentários o que você acha dessa venda do Hugo para o Corinthians nos valores que foram. 800 mil euros, cara, é um preço baixo pela categoria do goleiro Hugo. Fica aqui no Corintiano em Forma. Muito obrigado por tudo. Valeu!